Olá, aqui é o Matheus Santana e eu sei que você quer se exercitar mais, comer melhor, parar de procrastinar, dormir direito ou largar algum comportamento que você sabe que tá te sabotando. O problema não é que te falta vontade, porque eu sei que vontade você tem. O problema é que você provavelmente está tentando mudar certos hábitos usando o sistema errado do cérebro. Você tenta se convencer, tenta se motivar, faz promessas quando está num dia bom, mas se frustra quando as coisas vão mal. Só que o hábito não nasce dessa parte racional que conversa, que negocia e que faz planos. Os hábitos, eles nascem numa parte muito mais automática do cérebro, que não responde a argumentos ou a pensamentos, mas sim a repetição e contexto. Porque no fundo, a maior parte do seu comportamento não é consciente. Tanto é que a ciência estima que entre pelo menos 40 a 50% do que você faz acordado acontece no automático, no modo habitual. Então, se você tenta mudar hábitos falando somente com a parte consciente do cérebro, você está brigando com um sistema que nem está no comando na maior parte do tempo. Então a pergunta que você precisa fazer não é como que eu me motivo mais, mas sim como que eu faço para o meu cérebro aprender esse hábito do mesmo jeito que ele aprende qualquer outro comportamento automático. É por isso que eu quero te mostrar 3 truques mentais que vão te ajudar a fazer isso e que serão baseados nos ensinamentos do neurocientista americano chamado Dr. Andrew Huberman. E o primeiro é a visualização procedural. Antes de tudo, você precisa entender uma distinção básica que a neurociência faz quando fala de memória. Existe a memória episódica, que é quando você lembra de eventos, de coisas que aconteceram e de histórias. E existe também a memória procedural, que é a memória de sequência, de como que você faz algo. É a memória que sabe dirigir sem você ter que ficar pensando conscientemente em cada pedal que você precisa pisar, ou que sabe escovar os dentes numa sequência específica e automática. Enfim, ela basicamente guarda protocolos, receitas e ordens de ação. E aqui está o ponto-chave. Hábitos vivem na memória procedural, não na memória episódica. Então, quando você tenta mudar um hábito só pensando no resultado, ou na meta, ou no motivo do porquê que aquilo é importante para você, você está falando basicamente com o sistema errado. E assim, toda vez que você tenta começar um novo hábito, surge aquela resistência inicial, sabe? Aquela preguiça, aquela vontade de deixar para depois. E isso nada mais é o que a neurociência chama de fricção límbica. É o sistema emocional criando atrito contra algo novo, incerto, ou que exige algum esforço. E essa visualização procedural serve justamente para diminuir essa fricção. E ela funciona de um jeito muito simples. Ao invés de você pensar no resultado final somente, você precisa pensar na sequência exata de passos daquele hábito. Por exemplo, se você quer criar o hábito de fazer um café ou um expresso toda manhã, você não tem que ficar imaginando somente o café pronto e você já desfrutando dele. Você tem que pensar em todo o protocolo que você costuma fazer. Então, você se imagina caminhando até a cozinha, ligando a máquina, pegando a xícara, enfim, preparando o café do começo ao fim. E o que os estudos mostram é que esse ensaio mental, mesmo quando feito uma única vez, já começa a ativar os circuitos neurais ligados à memória procedural. E assim, o cérebro passa a reconhecer aquela sequência como algo familiar, algo executável e que não exige tanta energia assim. Então, no fundo, o que você estará fazendo é ensinando para o seu sistema nervoso que aquilo não é uma decisão complexa, é só uma sequência de passos. E quando o cérebro entende isso, aquela resistência inicial, aquela fricção límbica que falei, ela diminui. E aí você sente mais facilidade em, basicamente, executar o comportamento. Número 2. Delimitação de tarefas. Bom, se o primeiro truque serve para te ajudar a começar, esse segundo aqui ele serve para aumentar muito as suas chances de continuar fazendo o comportamento, mesmo quando você não está com um pingo de vontade. E eu já te adianto que esse é o mais poderoso dos 3, porque ele explica por que alguns comportamentos viram automáticos de verdade e por que outros ficam eternamente dependendo do seu humor. E para entender isso, você precisa conhecer uma estrutura do cérebro chamada gânglios basais, porque essa região participa diretamente de basicamente 2 funções fundamentais: iniciar ações e suprimir ações. Em outras palavras, ela ajuda a decidir quando você entra em ação e quando você basicamente bloqueia uma ação. E aqui entra uma coisa que alivia muita culpa desnecessária. As pessoas são diferentes biologicamente. Então tem gente que acha fácil começar coisas, mas que acha muito difícil parar. Por outro lado, tem gente que tem muito freio, tipo muita capacidade de se conter para não fazer algo,
mas ao mesmo tempo essa pessoa tem dificuldade para começar a fazer as coisas. E por fim, tem gente que parece mais equilibrada, só que isso é muito incomum. Mas o ponto principal é que nada disso tem a ver com um defeito moral, nem falta de caráter. É simplesmente a forma como os circuitos do seu cérebro foram fortalecendo certos padrões ao longo do tempo. E assim, dentro dos gânglios basais existem vários circuitos diferentes, e alguns deles têm um papel muito importante no aprendizado de hábitos. E esses circuitos ajudam o cérebro a reconhecer padrões, especialmente padrões de início e fim de um comportamento. É por isso que o ato de delimitar tarefas faz sentido, porque esses circuitos eles aprendem a marcar limites claros para uma ação. E cara, isso faz toda a diferença, porque o cérebro aprende muito melhor quando um comportamento tem um começo bem definido e um fim bem definido. Afinal, quando existe um momento claro onde o comportamento começa e onde termina, esses circuitos eles conseguem automatizar o comportamento com muito mais facilidade. É exatamente por isso que alguns hábitos acontecem quase que sem esforço, mesmo naqueles dias péssimos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o hábito de escovar os dentes, por exemplo, porque ele ilustra bem. Você vai concordar comigo que mesmo que você durma mal, mesmo que o dia esteja caótico, mesmo que você esteja sem energia, você provavelmente vai escovar os dentes. Não porque você está motivado, mas porque o seu cérebro já aprendeu aquele padrão de comportamento com início, meio e fim muito claros. Você não acorda e fica debatendo se vai escovar os dentes ou não. Aquilo simplesmente acontece. E acontece porque aquele comportamento foi repetido tantas vezes dentro de uma estrutura bem definida que os circuitos responsáveis por ele ficaram extremamente eficientes. Agora, compara isso com aqueles hábitos que você vive tentando criar, como fazer atividade física, meditar, estudar ou se alimentar de uma maneira mais saudável. Na maioria das vezes, o que acontece? Eles não têm nem começo e nem um fim muito claro. Eles ficam soltos. E aí você pensa, assim que sobrar um tempo eu faço, ou simplesmente quando der eu faço. E para o cérebro, isso é confuso demais para automatizar. E quando um hábito não tem limites claros, ele fica totalmente dependente de contexto e estado emocional. E aí, se você dormiu bem e está se sentindo motivado, é provável que você faça. Mas se estiver cansado e estressado, é muito provável que você não faça. E aí você começa a achar que o problema é falta de disciplina ou falta de força de vontade, quando na verdade é só falta de estratégia. E a verdade é que você é quem define, consciente ou inconscientemente, quais hábitos o seu cérebro aprende como essenciais e quais ele aprende como negociáveis. Escovar os dentes virou algo essencial porque em algum momento isso foi tratado como algo que simplesmente acontece independente de qualquer coisa. Já os outros hábitos, eles meio que ficaram com um selo de opcional, porque eles dependem de como está o ambiente externo e o ambiente interno. E quando um comportamento é repetido sempre da mesma forma, no mesmo contexto, com início e fins claros, o cérebro cria uma marcação muito forte para ele. Porque os circuitos responsáveis por isso aprendem que aquele padrão é estável e previsível. E quando essa marcação fica muito forte, o hábito começa a acontecer quase que no reflexo, independentemente do seu estado emocional. Então, se você quer que um hábito sobreviva àqueles dias ruins, sem energia e sem motivação, você precisa parar de tratá-lo como algo muito flexível. Porque quanto mais você negocia isso, mais difícil fica para o seu cérebro automatizar aquele comportamento. E se você quiser aprender muito mais sobre como mudar os seus hábitos de forma definitiva, de modo que você consiga se tornar uma pessoa mais saudável, produtiva e livre de comportamentos que prejudicam a sua vida, como a procrastinação, a pornografia, a distração no celular e muitas outras coisas, você precisa conhecer o Hábitos 360, que é o meu treinamento online de mudança de hábitos que vai te mostrar o caminho mais simples e rápido de você fazer essas mudanças. É só você clicar no primeiro link da descrição que eu te explico melhor como é que ele funciona. Truque número 3, antecipação positiva. Olha, se você entendeu os dois primeiros truques, esse terceiro aqui fecha o ciclo. Porque não basta você saber começar um hábito e não basta ele ter começo e fim bem definidos. O cérebro também precisa aprender que vale a pena fazer aquilo de novo. E um dos principais sistemas envolvidos nisso é a dopamina. Só que assim, muita gente acha que dopamina é só prazer e recompensa, e não é bem assim. Na neurociência, a dopamina funciona muito mais como um sinal de aprendizado e relevância do que de prazer em si, porque no fundo ela ajuda o cérebro a decidir o que merece ser repetido. Então, quando você só pensa na recompensa final, você perde metade do jogo. O cérebro aprende muito melhor quando a dopamina está associada ao processo e ao esforço, e não só ao resultado lá na frente. É por isso que a ideia de fazer uma antecipação positiva faz sentido, e ela funciona assim.
Você começa a prestar atenção consciente não só no que você vai fazer, mas também no que acontece imediatamente antes e imediatamente depois do hábito. E ao fazer isso, é como se você estivesse pegando um marca-texto e destacando aquele bloco de tempo no seu cérebro. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de fazer 30 a 60 minutos de cardio, o erro mais clássico de todos é você só pensar no fato de que você vai se sentir bem depois de terminar. O que ajuda, é claro, mas o que funciona ainda melhor é você antecipar o começo, aceitar que os primeiros minutos vão ser desconfortáveis mesmo e ainda assim reconhecer esse esforço como sendo uma parte valiosa do processo. Assim você não vai estar recompensando só o final, você vai estar atribuindo valor ao ato de entrar em ação. E aí, claro, depois você pode trazer sua atenção para o momento em que você terminar o exercício e se sentir bem, com aquela sensação gostosa de dever cumprido e tal. Assim você vai estar ensinando para o seu cérebro que o valor não está só no fim da atividade, mas sim naquele bloco todo, desde a hora em que você começa até a hora em que você termina. E isso, meu amigo, vale ouro. Um forte abraço e até a próxima.